Então, 20 anos na fisioterapia, 10 anos na osteopatia e... Mais RPG, microfisioterapia. Eu sou uma pessoa que gosta de fazer muitos cursos, sempre para melhorar o atendimento, para tornar esse atendimento melhor, né, para o paciente, para poder resolver mais casos mais rapidamente. Então, eu fui fazendo cursos aí ao longo desses 20 anos. Que legal, sempre se especializando. Sempre, muitas especializações. Conta pra gente, Solange, como que surgiu a fisioterapia na tua vida? Bom, foi assim, né? Eu saí de uma cidadezinha muito pequena. A cidade é Paranaguá, mas eu morava numa colônia rural. Olha. E desde aquela época eu queria voar, eu queria ser comissária de voo. Então, desde lá dos meus, 10 anos, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, a informação a gente pegava assim numa revistinha. O que era ser aeromoça naquela época, né? Ninguém nem sabia, nem para passar informação para mim. Então, naquela época, eu já tinha vontade, assim, de sair pelo mundo e viajar, enfim. Aí, nessa época, eu estudei inglês. Até meu pai falou, eu não vou pagar inglês para você. Para quê? Sério? Viu só? Aí, eu mesmo vendia os produtos lá do sítio e pagava meu inglês. Jura? Foi bem interessante. Uau, Eu vendia leite, vendia queijo, vendia tudo que a minha mãe fazia. Porque o meu pai não se importava em eu vender os produtos, mas só que ele achava que um dinheiro, assim, o inglês era caro, na verdade, também, né? Sim. Aí, com isso, eu fui pagando inglês e consegui. Fiz a seleção, fui para a capital, num dia que eu soube... Primeiro, eu fui para a capital para fazer o curso de aeromoça, né? No caso, de comissária, né? Aí, morei com uma prima, pedi para ela se eu podia morar na casa dela. E fui para lá. Aí, depois disso, eu consegui, enfim, entrar. Fui para São Paulo para trabalhar na VASP, né? Que acho que todo mundo lembra, da nossa idade, assim, lembra da Aviação Aérea São Paulo. Trabalhei na VASP por 7 anos. E daí, tudo isso para contar como que eu fui para a Físio, né? Porque primeiro eu fui... de aeromoça. Aí eu trabalhei. Daí, nessa época, eu não pensava em fazer faculdade de Físio, nada. Pensava que se eu fosse fazer faculdade, eu ia fazer turismo. Olha, que era o que na época, já tá na... na época o que eu pensava assim, em viajar, gostava disso. Mas daí, quando eu estava lá, a VASP teve anos maravilhosos, eu voei internacional, foi bem legal, tudo. E aí lá acho que foi 2000, no ano de 2000, a VASP, ela começou, como todas as empresas aéreas, né, muitas naquela época quebraram, enfim, a VASP começou a ir mal, e eu resolvi que eu não me sentia mais segura nessa profissão. Pensava, o que vai acontecer no futuro, né? Porque ao mesmo tempo o Transbrasil, o Varig, todas estavam assim, altos e baixos. Sim. Aí eu pensei, poxa, acho que está na hora de eu fazer uma faculdade, um curso superior. Olha. Que eu vou... Porque até então eu só pensava em ser... Eu ia me aposentar, assim, né? Sendo comissária de voo. Mas nessa época eu pensei, não, acho que eu preciso de uma outra profissão. Porque se daqui a alguns anos eu saio dessa empresa, vou para outra, e daí? Depois, quando eu tiver 50, e daí acaba, eu vou para onde? Eu vou fazer o quê? Sem experiência no mercado, né? Então, eu resolvi... Daí nessa época, meus colegas, quando estava todo mundo assim pensando, o que eu vou fazer agora, né? Acho que as empresas aéreas não estão mais bem, qual que vai ser a profissão? Todo mundo conversava no avião, assim, né? Nos voos. Aí o pessoal falou assim, você devia fazer alguma coisa com tuas mãos, porque quando alguém tinha dor, eu sempre gostava de tocar, fazer alguma liberação, eu sempre gostava. Daí ninguém, e até hoje, ninguém perto de mim pode falar que dói alguma coisa, ou que tem, que eu já quero, assim, eu sou muito touch, eu gosto de tocar. Que legal. Aí o pessoal falava assim, pode... você deve fazer alguma coisa com tuas mãos, porque você pega na gente quando a gente tem dor, faz uma massagem, alguma coisa, a gente sente tão bem. Aí eu fui pesquisar, porque isso foi, lembrando que foi há 20 anos atrás, né? Sim. O que eu posso fazer, que é um curso superior, porque eu sabia que podia ser massagista, por exemplo, mas eu queria uma faculdade nessa época. O que eu posso fazer de um nível superior que trabalha com as mãos? Aí, fisioterapia. Então isso é fisioterapia. Beleza, vou fazer vestibular de fisioterapia. Aí eu fiz em São Paulo, em Guarulhos, o primeiro ano, porque eu ainda estava voando. Então eu fiz lá. Aí quando eu terminei o primeiro, eu estava no meio do segundo, foi quando a VASP parou de voar mesmo, que eu fiquei até o final. Aí quando ela parou de voar, eu já estava no segundo ano da físio. Aí eu transferi para Curitiba, porque na minha cidade natal, que era Paranaguá, né, não tinha fisioterapia. Mas daí eu já tinha meu marido, que eu já estava assim namorando, né? Já estava noivo ali, então ele era de Curitiba. Então eu já fiquei em Curitiba.
E terminei a faculdade, eu transferi para o Positivo em Curitiba, terminei lá. Lá eu já casei um ano antes de terminar ainda. Casei quando eu estava no 3º ano e já fiquei em Curitiba. E daí, a partir dali, eu tive meu consultório lá por, eu acho que uns 17 anos, eu acho que eu tive. Uau! Então, tu